como que os relatórios podem ser encontrados aqui dentro do calendário trader e como lê-los corretamente. Vamos lá. Clicando aqui na base de relatórios, a gente vai ter todo o lucro, toda a nossa taxa de acerto e as divisões de distribuição de resultados. Olha, no caso a gente tem 114 operações vencedoras e 36 perdedoras aqui dentro. Aqui no caso essa conta está rodando apenas há um mês. Uma conta que está rodando há mais meses aqui, a gente vai poder ver a escala de qual que foi o mês que lucrou mais e qual que foi o mês que lucrou menos aqui. A gente tem aqui as métricas de consistência. Para quem que é interessante, né, as métricas de consistência? É aquilo que vai nos indicar se a gente é um trader amador ou um trader perdedor. Dentro das métricas de consistência, a gente tem o número de vitórias seguidas, então eu acertei 21 operações seguidas e o número de derrotas minhas máximas foi 5. Então, ou seja, é uma métrica de consistência bem interessante. Aqui eu tenho as operações totais, a minha expectativa de lucro, que eu já cheguei a falar para vocês em outro vídeo, que é 1,74, e os dias ativos, ou seja, dias ao qual a minha estratégia operou, que são 10. E o meu fator de recuperação, que é 3,79, que é um fator de recuperação muito bom, tá? Aqui a gente vê o patrimônio versus rebaixamento. Como que a gente faz para poder ler esse gráfico? Muito simples. Eu clicando aqui na parte de baixo, olha, eu vou ter o meu tamanho do patrimônio, ou seja, a minha conta começou com 16.800, tá? Atualmente, a minha conta está com 17.077 e o rebaixamento do pico, né, máximo que aconteceu foi de 68,79 dólares. Ou seja, para um lucro desse aqui, realmente o rebaixamento foi muito pequeno, tá? A parte em vermelha mostra o risco que aquela conta correu para poder estar me trazendo aquele lucro. Então, por exemplo, aqui a conta veio considerando, ó, 16.866, o pico máximo dela foi 4 dólares e em algum momento ela atingiu um pico de 57 dólares negativo. Mas em compensação também ela me trouxe um retorno maior aqui, olha, logo após que o pico estagnou. Então é um gráfico diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Acredito que esse gráfico só tem aqui dentro do calendário trader. Por quê? Porque ele mostra o risco que a gente teve para poder ter aquela rentabilidade. Às vezes, quando a gente vê um gráfico de drawdown, né, de 30%, de 40% de drawdown da conta, só mostra o drawdown total. Mas em momento nenhum mostrou o risco que a pessoa correu para poder obter aquele tipo de rentabilidade. Então a gente quis trazer uma visão diferente a respeito sobre isso aqui. Vocês vão ver eu falando muito sobre esse gráfico nas minhas redes sociais. Aqui a gente tem a análise de eficiência, olha só, MFE versus lucro final por trade, tá? Então a eficiência do trade versus o lucro que ele trouxe ali no final. A gente aqui tem a análise de risco, que é a MAE versus lucro, a MAE versus lucro por trade, que é a análise de risco que a gente teve dentro daquele trade, e a gente tem aqui a matriz de correlação de ativos. Por exemplo, às vezes você está rodando um determinado ativo e aí você percebeu que quando o EURUSD está estourando, o GBP-USD está estourando também. Então o ideal é que você escolha um deles para poder rodar. Além das outras informações estatísticas que a gente tem aqui dentro da dashboard, a gente pode ver aqui, olha, a correlação que um trade tem em outro. Por exemplo, ó, normalmente, quando o áudio USD está operando, o áudio JPY também está com uma correlação positiva bem legal aqui. Ó. Então os dois não estão operando no mesmo tempo. Aqui, no caso, quando o áudio USD está operando, a gente pode perceber que o EuroCAD também está operando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preferir o áudio USD do que o EuroCAD ali, entendeu? Então, isso aqui serve para poder a gente tirar os ativos que estão correlacionados dentro daquele período e tirar principalmente as estratégias que estão correlacionadas, né? A gente vê muitos clientes aqui dentro acessando a nossa ferramenta, indo lá, por exemplo, no GDGALI Rafael, ou então no GDGALI Octopus, e baixando todos os ativos ali. E a gente pode perceber que a mesma estratégia colocando em ativos diferentes, às vezes elas operam no mesmo lugar se os ativos tiverem a moeda base ou a moeda de troca igual. Então, usando isso aqui, a pessoa pode sair de inúmeras ciladas. Por exemplo, olha aqui para vocês verem o tanto da correlação do SDCAD que está ligado. Olha, o SDCAD está correlacionado com o áudio JPY, está correlacionado com o áudio SD, está correlacionado com o EURUSD. Ou seja, quando as estratégias estão operando em um par, a outra sempre vai estar junto. Isso às vezes pode ser nocivo para a nossa conta, tá? Vocês podem perceber que se a matriz minha de correlação, em grande parte, ela tá verde, tá bom, a saúde da minha conta tá legal ali dentro daquele período. Aqui a gente tem o hatchmap de retorno mensal. Aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril e maio, como essa conta está rodando só em maio, ela tem 260,6 de lucro aqui, totalizando o ano 260. Aqui embaixo vai ter inúmeras métricas de desempenho. A gente tem o lucro líquido. Passando o mouse por cima, você consegue saber exatamente o que aquilo significa. Resultado final da conta, após descontar todas as perdas e custos. Lucro bruto, soma total das operações que fecharam positivo.
prejuízo bruto, soma apenas das operações que fecharam negativo. Fator de lucro, relação entre quanto você ganha e quanto você perde. O ideal é acima de 1.5. Então, se sua conta está abaixo de 1.5, é ideal que você pegue um robô mais atualizado, tá? Ou então entre em contato com o suporte técnico para a gente te aconselhar num portfólio legal. Aqui tem o drawdown máximo, que é a maior queda de capital, pico ao vale registrada na conta. No caso, é exatamente esse pico aqui, ó lá, de 68,79, tá vendo? Então, ó, taxa de acerto, que é a porcentagem das operações que terminaram por lucro, e outras dezenas de cards estatísticos, isso aqui para vocês, tá? Então, aqui dentro vocês podem encontrar tudo relacionado a relatórios para sua conta. Isso aqui é muito bom. Para você que é um trader normal, que está ali ganhando seu dinheirinho, às vezes isso aqui pode parecer demais. Mas para quando você quer convencer o investidor a acreditar no seu projeto, ou para quando você quer integrar sua estatística para poder iniciar um copy trade, ou convencer a sua comunidade que você é um trade consistente, galera, isso aqui não é demais não, tá? É igual eu costumo falar com meus alunos, estatística vale mais do que dinheiro. Beleza? Então, essa aqui foi a parte do relatório. Aqui a gente vai ter a parte dos robôs, justamente onde vai mostrar pra gente quais são as EAs que estão rodando dentro da conta, qual que foi o lucro e a exposição de cada uma delas. Por exemplo, a sua conta lucrou 100% no mês, mas aí desses 100%, 25% foi destinado a um EA, 25% foi destinado ao outro, 35% foi destinado ao outro. Então tem como você ver aí todas as exposições dos EAs. Eu vou voltar no próximo vídeo falando apenas do certificado e do nosso laudo de auditoria, ok?